Planejamento tem várias definições, vários jeitos de você dizer o que é planejamento. Eu, pessoalmente, gosto muito de usar uma definição do Carlos Matos, que fala que planejamento é o cálculo que precede e preside a ação. Tem três elementos nessa ideia. O primeiro elemento é que o planejamento é um cálculo, o que não necessariamente significa que você vai fazer continhas. Mas você vai calcular, você vai ponderar, você vai olhar entre diferentes alternativas, você vai tentar verificar quais são os melhores possibilidades, melhores caminhos. Aquelas que reduzem o seu risco, fazem com que você atinja o seu objetivo melhor ou que você atinja o seu objetivo com menos esforço. Essa é a ideia do cálculo. Esse cálculo não é um cálculo que acontece à toa, ele é um cálculo que precede a ação, ou seja, é alguma coisa que eu faço antes de agir. Isso é especialmente importante se a gente for pensar no caso da gestão cultural, porque ela demanda algum nível sempre de planejamento, de programação das atividades, né? Desde quando você pensa na política pública, que tem que, de alguma maneira, antever o que quer lá na frente, porque vai trabalhar com sistema de incentivos, com sistema de editais, ou com a instalação de novos equipamentos. Eu preciso ter, de antemão, uma ideia de onde eu quero chegar, né? Mas também vai servir no campo das instituições culturais que trabalham com iniciativas no campo da cultura, como o próprio SESC, ou como uma produtora, como um determinado equipamento, como um produtor cultural localizado que está fazendo um determinado projeto. Quer dizer, todo mundo vai ter que, de alguma maneira, planejar, né? E o terceiro elemento dessa ideia é que não só ele é um cálculo que precede a ação, mas que ele preside a ação. Ou seja, de alguma maneira, a sua ação é presidida por esse cálculo, ou seja, você age em função desse cálculo. É claro que algumas vezes a gente faz o cálculo, né, planeja e abandona o planejamento. Mas daí ele deixou de ser planejamento, porque ele não é utilizado. O planejamento é algo sobre o qual só faz sentido falar, pensar, ou que só faz sentido fazer quando ele, de alguma maneira, está ligado à ação, né? O que não é tão simples. Por quê? Porque a experiência demonstra que, em geral, fazer o planejamento é mais fácil do que garantir que ele seja implementado. Porque aí ele começa a quebrar ou a se chocar com rotinas, com práticas, com uma cultura de trabalho mais arraigada e com as próprias pressões do cotidiano, né? Com as urgências que caem sobre as pessoas. De uma certa maneira, a gente poderia dizer que o planejamento é, antes de mais nada, a recuperação do controle sobre a própria agenda. O planejamento é dizer, olha, a minha agenda é esta aqui e eu estou me organizando para que eu a controle e não para que eu passe a atender as urgências de outros e, portanto, atender a agenda de outros, né? Quem planeja e acompanha o que está planejado, procura fazer a sua ação de acordo com o planejado, na verdade está recuperando o controle da própria agenda e está se colocando ao serviço dos seus objetivos, das suas ideias, dos seus projetos, e não simplesmente sendo instrumentalizado por outros. Se a gente for pensar no monitoramento do planejamento, a gente precisa pensar sempre que ele é o maior risco que está colocado. O grande risco que a gente tem é de que nós não consigamos acompanhar o que foi monitorado. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque muitas vezes os planejamentos são excessivamente detalhados, excessivamente complexos. E partem da ideia que você tem que planejar no nível mínimo de detalhe. Isso é muito pouco operacional, porque você imaginar numa grande organização que aqueles que estão na posição de gerência mais elevada vão conseguir acompanhar até o nível mais de operação da organização, é muito difícil, mesmo com a tecnologia da informação, isso não é simples de acontecer. Então, mais ainda, muitas organizações têm essa cultura do controle excessivo ou do microcontrole. Então, eu quero controlar até o nível do que está acontecendo na portaria. Talvez não seja necessário. Eu tenho que ter
diretrizes mais gerais num determinado nível e vou dando liberdade para que cada nível da organização, ou cada área, ou cada projeto tenha o seu próprio trabalho de planejamento que sirva basicamente para organizar o seu trabalho. Então esse é o primeiro ponto, a primeira dificuldade com o monitoramento. O fato de que muitas vezes nós fazemos planejamentos que são difíceis de serem monitorados porque são excessivos em termos de detalhe. Um outro ponto é que o monitoramento nem sempre agrega valor para as pessoas. Quando você tem um monitoramento, planejamento que é muito intrincado, muito complexo, que não tem nada a ver com a vida das pessoas, ele tende a ser menosprezado. Ele vira burocracia. Se a gente for olhar, por exemplo, no campo da cultura, uma boa parte das queixas que se tem, especialmente quando você lida com organizações públicas, né, com editais, leis de incentivo, essas coisas, o que é? Tem muita burocracia para responder. O que está por trás dessa queixa de muita burocracia? É que estão te pedindo uns controles, umas informações, estão querendo monitorar aquilo que devia ser imonitorável, se for possível criar essa palavra, aquilo que seguramente não devia ser monitorado, porque é num nível de detalhe muito excessivo. No caso do setor público, tem a ver com o próprio fato que todo o sistema de controle que nós temos hoje no Brasil, de controle das contas públicas, etc., é hipertrofiado. Ele é tão grande que ele em alguns momentos, causa mais prejuízo do que garante um bom uso dos recursos públicos, né? Porque ele gera demanda, gera que as organizações tenham que ter pessoas só para atender esses controles. Então, portanto, a melhor maneira da gente pensar o monitoramento é uma maneira que seja útil para as pessoas que estão sendo, digamos, monitoradas. O que significa isso? Significa pensar que o trabalho de monitorar o planejamento não pode ser um trabalho de cobrança a posteriori, do tipo, este mês você tinha que ter feito 35 atividades e só fez 30. Você é um menino mau e vai ficar de castigo no canto com o chapéu de burro. Quer dizer, esse é o monitoramento tradicional. Isso não adianta muito, não ajuda muito. O que se tem pensado mais contemporaneamente em termos de monitoramento do planejamento o que será que do que está previsto para acontecer esse mês tem risco de não acontecer. Então, vamos ver o que a gente pode fazer ao longo desse mês para que esse risco não se materialize. Ou seja, em vez de chegar para você no final do mês e perguntar, você tinha que fazer 35, por que você só faz 30? Vou dedar você para o nosso chefe. Eu vou chegar para você no começo do mês e dizer, escuta, você tem que fazer 35 atividades esse mês. Vai dar? Tem alguma que está com problema? Puxa, tem a atividade número 7 está com risco de não acontecer. Qual é o risco? Por quê? Então vamos acionar os outros para verificar o que vai acontecer? Porque no planejamento do outro, ele talvez não tenha levado em conta que ele precisa ajudar você a realizar essa atividade que está sob risco. Então, na verdade, é um monitoramento do planejamento mais preventivo, não do que acontece depois, né, a posteriori. Infelizmente, a lógica de monitorar a posteriori ainda é a que prevalece, muito por influência de um pensamento excessivamente focado nos procedimentos e não nos resultados. E essa acho que é uma palavra-chave para a gente pensar em monitoramento, né? Quais são os resultados que a gente quer atingir? Mais importante do que monitorar os passos é monitorar os resultados finais. Claro, em algumas coisas você precisa monitorar os procedimentos. Por exemplo, quando você está fazendo aquisições, contratações com recursos públicos, você tem que garantir um certo padrão de impessoalidade na contratação, etc., né? Lisura na contratação. É claro que isso vai demandar um conjunto de procedimentos que precisam ser verificados em algum momento. Ainda esses poderiam ser simplificados em relação ao que nós temos no nosso contexto hoje. Mas, para grande parte das situações, o que interessa mesmo é o resultado. No nosso exemplo hipotético de há pouco, eu quero saber se você consegue fazer as 35 atividades
Não o que você vai fazer no meio de cada uma delas. O que você vai fazer para realizar cada uma delas. Nesse sentido, né, pensando em indicadores para monitorar planejamento, é preciso dizer que a gente precisa privilegiar os indicadores que focam nos resultados que foram atingidos, né? É claro que resultado, às vezes, é confundido com produto. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Por quê? Um produto é a realização de uma determinada atividade. Eu posso, por exemplo, ter realizado os 10 ou os 35 espetáculos que eu me propus a realizar nesse mês. Acontece que não foi ninguém é nenhum deles. Ou seja, o produto foi entregue, mas o resultado é zero. O resultado é coisa nenhuma. O que eu tenho que acompanhar? Será que eu tenho que acompanhar se os espetáculos foram realizados? Ou será que eu tenho que acompanhar quanto por cento das vagas ofertadas foram de fato ocupadas, né? Quanto que eu tive de ociosidade no meu equipamento? Provavelmente eu tenho que, de alguma forma, acompanhar os dois, porque é claro que eu tenho compromissos com, por exemplo, nesse caso, com os espetáculos. Mas o que é central são os resultados que eu atinjo, né? No campo cultural, é claro que você tem alguns resultados que são muito difíceis de medir. Medir a diversidade cultural, ou medir a formação de público, ou medir desenvolvimento da cidadania, ou medir a diversificação de repertório. Tudo isso é muito difícil, porque vai enfrentar também desafios do ponto de vista valorativo, e dependendo do indicador que você estabelece, é impossível, né? Uma expressão artística não pode ser considerada mais relevante do que outra, né? Uma cultura de um determinado grupo social não pode ser considerada mais relevante que a de outro. Então, é claro que existem limitações e dificuldades, o que faz que às vezes você tenha que construir indicadores muito específicos numa situação, né? E aí, acho que vale a pena trazer a lembrança de que o mundo não se resume a números e a indicadores quantitativos. É importante também que você pense em acompanhar o seu planejamento com indicadores que sejam mais qualitativos, que incluam uma certa dose de subjetividade, que você inclua avaliações mais complexas, que deem conta das várias dimensões do problema, que não necessariamente são numéricas, né? Então, escapar desse, que eu costumo chamar fetiche dos indicadores, pode ser uma pista importante para a gente fazer um melhor monitoramento, mais aprofundado, né? Porque o monitoramento, ele não está descolado de uma etapa importante, que é a avaliação. Muitas vezes a gente isola os dois, como uma coisa é monitorar e outra coisa é avaliar. Avaliar eu só faço no final. O que é o final quando eu quando eu falo de um processo cultural? Onde está o final? Não costuma ter. Ou seja, eu tenho que fazer com que a atividade de monitorar o planejamento, ela também seja uma atividade de avaliação e consiga incidir, né, na revisão do planejamento ou num planejamento que se atualiza de uma maneira mais constante, né? Esse mito de agora estou planejando, agora estou fazendo e agora estou avaliando é um mito que precisa ser quebrado. Normalmente o cidadão está planejando, executando e monitorando e avaliando tudo ao mesmo tempo. Você pode ter até momentos, é claro, se você organizar um orçamento anual, você vai ter que ter um momento em que você faz o orçamento. Mas enquanto você está executando a atividade, você também está avaliando. Já está tirando lições e já está pensando na próxima. Então, quebrar essa coisa muito estanque, no fundo, ajuda a gente a ter um monitoramento mais permanente. Nós vivemos hoje, de uma certa maneira, uma espécie, não vou dizer uma ditadura tecnocrática, mas um momento em que o pensar, especialmente as políticas públicas, é dominado por uma mentalidade tecnocrática
E o que está por trás? Acho que a gente precisa desvendar o que está por trás dessa mentalidade tecnocrática que vai influenciar a gestão pública, que vai influenciar o desenho das políticas, que vai influenciar o acompanhamento. O que está por trás dessa mentalidade é, muitas vezes, a ideia de que a técnica deve ser separada da política. Tem todo um movimento de recusa à política e considerar a política uma espécie de um mal necessário e que o melhor caminho é o caminho da política pública desenhada de uma forma técnica. Isso é uma grande mentira. Isso é ideologia pura. O que está por trás disso? Vejam que essa ideia se reforça quando você tem a redemocratização do Brasil e de vários países do terceiro mundo. Essa ideia não surge do nada. Ela interessa. Porque à medida que você tem a emergência de novos atores, de novas vozes, com o fim dos ciclos das ditaduras, que eram aquelas ditaduras da Guerra Fria, né? Você tinha a ditadura de um lado, que apoiava um lado e a outra que apoiava o outro. À medida que esse ciclo vai acabando, você tem a emergência de novas vozes. Você tem a emergência, nas nossas democracias, com todas as fragilidades, de alguma coisa parecida com as demandas da sociedade, as demandas populares. E aí você tem a ameaça de visões políticas que são contra o establishment. Eu preciso arrumar um jeito de cercear isso. Como disse, eu não me lembro quem foi que usou uma expressão que era na América Latina, nós precisamos separar a economia da política. Eu não posso deixar a economia subordinada à política, porque isso, obviamente, afeta interesses. No campo das políticas públicas, é essa lógica que vem. Quer dizer, eu tenho de uma certa maneira impedir que eventuais manifestações pouco técnicas sejam transformadas nas políticas públicas. Mas será que isso não é negar a democracia? Ou será que não é o estabelecimento de uma democracia tutelada? Tem uma tutela. Gente, é o seguinte, temos democracia, vocês vão lá, votem bonitinho, mas nós, que somos os sabidos, que somos os sábios, que fizemos os concursos para o Ministério Público, para especialista em políticas públicas lá do governo federal, que somos os auditores do TCU, etc., nós dizemos o que é certo, ok? Junto com isso vem a ideia da separação de política de governo e política de Estado. Qual que é a ideia de política de Estado? É um negócio que o povo não vai poder alterar. É um negócio que não é nem para o Congresso alterar, mas o Congresso é o representante do povo. De uma certa maneira, tem quase uma negação da vontade popular. Num país com tanta desigualdade quanto o Brasil, isso faz sentido. Porque na hora que você tem as massas se expressando, provavelmente elas não vão ter as mesmas ideias desses setores médios, dessa classe média, que de alguma maneira se apropria da máquina estatal e que vai levar o projeto de desigualdade, de exclusão, de segregação social, na qual se fundou o país. A gente não pode esquecer, esse é um país fundado na escravidão. Faz 130 anos a gente tinha escravos. Ou seja, essa mentalidade sobrevive. E sobrevive nesse formato de tutela sobre as políticas públicas. Um jeito da gente olhar para as políticas culturais, ou para todo fazer, né, não somente dentro da política, mas chegando no nível da produção, é o olhar a partir da ótica da cadeia de valor. O que é isso? Todo serviço ou todo bem, ele é produzido por uma cadeia. É uma cadeia de atividades, um encadeamento de atividades que vão, a cada etapa, agregando valor ao processo até que no final a gente tenha o produto final. De uma maneira muito sintética, a gente poderia dizer que uma cadeia de valor típica tem 4 grandes passos. Tem um passo do planejamento, onde eu vou decidir o que eu quero fazer,
que produto, que público eu quero atender. E isso está ligado normalmente com uma definição de qual é a missão de uma determinada organização. Ou seja, qual é a sua identidade institucional, para que ela serve. Então eu posso ter uma organização que está voltada à formação de público para a música erudita. Então ela vai, a partir dessa definição, ela terá um planejamento. Contribuir para a formação de público para a música erudita é a missão dessa organização, digamos assim. Ela pode estabelecer um olhar para o que ela quer para o futuro, que muitos chamam de visão, que pode dizer, olha, que ela quer se tornar uma organização que contribua significativamente para a formação de público para a música erudita num determinado segmento social, na juventude, por exemplo. Bom, a partir daí ela vai pensar um conjunto de objetivos, de resultados, e se dá muitos nomes. Para isso, eu acho que a questão não é a nomenclatura. Né? Vamos chamar de objetivos como tema geral. Definir um conjunto de objetivos. Isso é o planejamento. Bom, depois a cadeia de valor segue com a programação. O que é a programação? É a transformação daquele planejamento, daqueles grandes objetivos, numa pauta, numa agenda de ações concretas. Portanto, num programa de ação. Um programa, eu vou fazer o que tem que ser feito. Depois, agora que eu sei o que eu preciso fazer, primeiro eu planejei, eu sei onde eu quero chegar. Agora eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho a terceira etapa da cadeia de valor, que é a produção. Ou seja, eu vou executar aquilo. E eu tenho uma quarta etapa, que é a entrega. Que é o momento em que o usuário final, o público dessa cadeia de valor, recebe um bem cultural ou um serviço. Mas, é claro, é um modelo esquemático. Quando a gente pega esse olhar, né, a gente pode, provavelmente todas, ou a maior parte das atuações possíveis no campo da cultura, pode ser enquadrada nessa cadeia. É claro que isso não é tão simples. Eu falei de um modelo muito esquemático. Na verdade, no campo da cultura, o que é produto para um será talvez um insumo para o outro. O que é o produto de uma etapa é o planejamento ou a programação de uma outra etapa. Seria melhor que, ao invés de falar de uma cadeia linear, a gente falasse de uma cadeia que fosse se abrindo ou até mesmo várias cadeias se entrecruzando. Essa noção de cadeia de valor, ela é útil para que a gente pense o processo de atuação no campo da cultura de uma maneira mais coerente globalmente. E aí temos uma questão chave. Quem confere coerência global a essa cadeia de valor? Porque aí você tem um certo poder. Né? Então, nitidamente, o Estado tem um certo papel nisso. O Estado ele pode ser capaz de alguma forma, com um conjunto de ações, produzir um planejamento e uma programação, que induza um determinado tipo de programação, um determinado tipo de produção e de entrega de serviços, a partir de suas ações indutoras. Pensem, os exemplos dos editais são tão comuns, editais em um determinado campo, para um determinado público, né? Um edital para a produção de audiovisual de jovens negros das grandes metrópoles. Você está, a partir do planejamento, já incidindo lá, você está pré-definindo o que é entrega, no final das contas, e você consegue organizar. A partir de uma série de critérios, você consegue organizar a cadeia como um todo. Várias cadeiazinhas que vão, digamos, como afluentes entrar nessa cadeia maior, elas vão, de alguma maneira, subordinar a isso. Grandes organizações que atuam nesse campo também organizam cadeias. Pensem, por exemplo, nas grandes instituições culturais. Elas têm um poder de organizar algumas cadeias muito forte. Né? Normalmente você tem algumas que são especializadas em determinados tipos de trabalhos, em que se transformam em referência e que muitas vezes têm recursos abundantes.
e que consegue com isso organizar, incidir nas cadeias. O que é muito interessante, porque vejam, talvez ao contrário de outros campos de atuação do Estado, de outros campos das políticas públicas, a cultura, o Estado tem um papel muito relativo na organização da cadeia de valor da cultura. Ele tem um papel muito relevante, talvez seja o principal ator, não sei se pode ser considerado, mas é um dos principais atores, mas seguramente tem muitos outros atores muito relevantes. Pensem, se vocês quiserem ir no caso da indústria cultural, então, né, o poder que esse segmento tem, às vezes, é muito maior que o poder do Estado, inclusive. É diferente, sei lá, de uma outra política como educação, ou como saúde, onde o Estado é o grande organizador da cadeia, ou políticas de infraestrutura, de telecomunicações, mesmo onde o Estado não tem nenhuma operação, ele consegue ser um grande organizador da cadeia. No caso da cultura, não. Isso é mais complexo. Essa lógica de pensar a cultura como cadeia de valor, ela não ajuda só a pensar as políticas públicas. Ela ajuda, muitas vezes, os empreendedores culturais ou as organizações culturais que estão atuando num determinado segmento, num determinado território, mesmo aquelas organizações que não são de um porte grande, né? Essa ideia de cadeia de valor pode ajudar a melhorar a sua capacidade de planejamento. Por quê? Porque se você entende quais são os passos que levam à entrega final do que você produz, você pode organizar de uma maneira mais racional, onde couber essa racionalidade, né? Você pode reduzir ineficiências, você pode reduzir custos, você pode gerar sinergias, aproveitar melhor a outras ações que estão acontecendo. Você pode antecipar os problemas que podem acontecer na cadeia seguinte. E é claro que as cadeias na cultura são muito peculiares. Talvez o que é entrega para uma determinada cadeia, na verdade, pode gerar o início de uma outra cadeia, porque você não tem controle, não consegue prever todos os desdobramentos da sua ação, né? A partir de um certo momento, você não é mais dono de sua ação. A produção cultural tem essa peculiaridade, quer dizer, o que seria o público não é um cliente passivo, ele se apropria desse bem ou desse serviço cultural e o ressignifica e pode transformar outras coisas e desencadear novas cadeias. É claro que você precisa levar isso em conta. Não há uma total previsibilidade. Não estamos falando aqui de fabricar sabonetes, nem de fabricar automóveis. Porém, essa ideia de pensar o encadeamento das ações e pensar o nível de planejamento que eu tenho que ter em cada uma delas é muito importante, pode ajudar muito a resolver problemas que são muito básicos de organização e de planejamento, mas que afetam muito negativamente o desempenho de alguns desses atores no processo e que muitas vezes inviabilizam economicamente algumas iniciativas, né? São inviabilizadas por falta, muitas vezes, de capacidade de planejar adequadamente e de gerenciar de acordo com um bom plano, né? E aí vale a pena lembrar que falar de planejar significa falar de alguma coisa que acontece em vários níveis. A gente muitas vezes fala, vou fazer o planejamento estratégico, vamos nos reunir numa sala fechada, cheia de mapas, computadores, não pode entrar ninguém sair, quase uma coisa sigilosa, né? Não é isso, né? Planejar é uma atividade cotidiana e que acontece nos vários níveis. Ela acontece no nível estratégico, mas ela também acontece no nível da operação. Não é porque você está atuando diretamente na produção, na entrega, que você não vai planejar. Ao contrário. Talvez você aí tenha até que planejar mais. É um planejamento de um outro tipo. E que tem que ser entendido dentro dessas peculiaridades, né? Em algum momento eu estou pensando em termos mais gerais, aonde eu quero chegar, quais são as grandes diretrizes que eu tenho que seguir. Em outros momentos eu estou pensando em termos mais específicos. Como é que eu faço para realizar uma determinada atividade? Como é que eu faço para colocar
aquilo de pé, entregar um produto muito concreto, muito verificável. Mas isso também demanda um trabalho de plano. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas burocratizam os processos. Algumas vezes, o fato de você ter que planejar não vai significar que você tem que escrever um documento bonito de planejamento e que alguém vai ter que conferir se ficou bom. Muitas vezes isso se dá de uma maneira intuitiva, se dá na forma de ajustamento mútuo entre as pessoas que estão atuando. Eu, você, ele, vamos fazer esse trabalho juntos, estamos envolvidos, vamos nos reunir para verificar quais são as coisas que podem acontecer e definir os nossos cursos de ação. Fizemos nosso plano, talvez não escrever uma linha para isso. Essa ideia do planejamento só como algo formalizado, muitas vezes é perigosa. Existem planejamentos que são informais e funcionam muito bem. Não há por que querer colocar as pessoas dentro de gavetinhas quando elas são muito maiores que as gavetas, né?